Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de Biologia Celular. Nessa aula nós veremos então as organelas responsáveis pela síntese de energia dentro das células eucarióticas. São elas as mitocôndrias e os cloroplastos. Veremos também os processos biológicos que essas organelas desempenham, que são a fosforilação oxidativa, que ocorre nas mitocôndrias, e o processo de fotossíntese que ocorre nos cloroplastos. Bom, eu desejo uma boa aula a todos. A principal moeda de troca nas células é o ATP. Ele é gerado no citossol de todas as células em pequenas quantidades durante a glicólise. No entanto, a grande maioria das células produz a maior parte do ATP pela fosforilação oxidativa. Enquanto que a glicólise ocorre no citossol da célula, a fosforilação oxidativa requer uma membrana. Nas células eucarióticas, a fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias. A fosforilação oxidativa é um processo de transporte de elétrons que impulsiona o transporte de prótons através da membrana mitocondrial interna. Um processo semelhante produz ATP durante a fotossíntese em plantas, algas e bactérias fotossintetizantes. O processo de produção de ATP associado à membrana ocorre em duas fases. Na primeira, uma bomba de prótons aproveita a energia de transferência de elétrons para bombear prótons derivados da água, criando um gradiente de prótons através da membrana. O gradiente de prótons produzido na primeira fase serve como um armazenamento de energia na forma de ATP pela ATP sintase. Esse mecanismo de gerar energia química na forma de ATP através do transporte de prótons na membrana é conhecido como acoplamento quimiosmótico. O mecanismo quimiosmótico na produção de ATP, que ocorre em células eucarióticas pelas mitocôndrias e cloroplastos, também acontece na membrana plasmática de bactérias e arqueias. Essa semelhança pode ser atribuída ao fato de que as mitocôndrias e os cloroplastos evoluíram a partir de bactérias que foram incorporadas por células ancestrais. A evidência desse processo é que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos se reproduzem da mesma maneira aos procariotos. Mitocôndrias e cloroplastos também possuem seus próprios genomas. As mitocôndrias estão presentes em quase todas as células eucarióticas, onde produzem a maior parte do ATP. Enquanto que na glicólise são formados 2 moléculas de ATP por molécula de glicose, na fosforilação oxidativa são gerados 30 moléculas de ATP até a completa oxidação da glicose. Acredita-se que, graças à relação de simbiose entre as células ancestrais e as bactérias que deram origem às mitocôndrias, que foi possível a evolução dos organismos multicelulares complexos. É na membrana mitocondrial que a cadeia transportadora de elétrons gera o gradiente de prótons necessários para promover a síntese de ATP. A mitocôndria é delimitada por 2 membranas altamente especializadas, uma em torno da outra. Essas membranas, internas e externas, criam 2 compartimentos mitocondriais. Um grande espaço interno, chamado matriz mitocondrial,
e um espaço intermembranar. A membrana externa possui muitas proteínas de transporte, denominadas porinas, a qual forma amplos canais aquosos pela bicamada lipídica. Como resultado, a membrana externa é permeável a todas as moléculas de até 5.000 Daltons, incluindo pequenas proteínas. Isso torna o espaço intermembranar quimicamente equivalente ao citossol em relação às pequenas moléculas e íons inorgânicos. Em contrapartida, a membrana mitocondrial interna é impermeável à passagem de íons e à maioria das pequenas moléculas. A matriz mitocondrial, portanto, contém apenas moléculas que são seletivamente transportadas à matriz através da membrana interna. A membrana mitocondrial interna é o local onde ocorre a fosforilação oxidativa e ela contém as proteínas da cadeia transportadora de elétrons, as bombas de prótons e a ATP sintase, necessárias para a produção de ATP. Açúcares e polissacarídeos são degradados até o piruvato durante a glicólise, que ocorre no citossol da célula. O piruvato e os ácidos graxos resultantes da hidrólise de gorduras são transportados para o interior da matriz mitocondrial, onde são convertidos em acetil-CoA. A acetil-CoA é oxidada até dióxido de carbono no ciclo do ácido cítrico. E parte da energia derivada da oxidação é armazenada na forma de elétrons de alta energia nos carreadores ativados, NADH e FADH2. Os carreadores ativados, como NADH e FADH2, podem doar seus elétrons de alta energia para a cadeia transportadora de elétrons localizada na membrana mitocondrial interna. A geração quimiosmótica de energia começa quando os carreadores ativados NADH e FADH2 doam seus elétrons de alta energia para a cadeia transportadora de elétrons na membrana mitocondrial interna. Os elétrons são transportados ao longo da cadeia até o oxigênio para formar água. O movimento de elétrons de alta energia ao longo da cadeia transportadora libera energia que pode ser utilizada para bombear prótons através da membrana interna. O gradiente de prótons resultante é usado para a síntese de ATP. Esse mecanismo quimiosmótico para a síntese de ATP é chamado fosforilação oxidativa, porque envolve tanto o consumo de oxigênio quanto a síntese de ATP pela adição de um grupo fosfato ao ADP. A cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória, que conduz à fosforilação oxidativa, está presente na membrana mitocondrial interna, que é formada por 3 complexos enzimáticos respiratórios. O complexo NADH desidrogenase, o complexo citocromo C redutase e o complexo C oxidase. O movimento de elétrons
ao longo desses complexos respiratórios é acompanhado pelo bombeamento de prótons a partir da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. O primeiro complexo enzimático respiratório, NADH desidrogenase, recebe elétrons do NADH. Esses elétrons são retirados do NADH sob forma de um íon hidreto, que é então convertido em um próton e 2 elétrons de alta energia. Essa reação é catalisada pelo complexo NADH desidrogenase. Os elétrons são transferidos ao longo da cadeia para um dos outros complexos enzimáticos. Carreadores móveis de elétrons, como a ubiquinona e o citocromo C, são utilizados para transportar os elétrons entre os complexos. Na reação final, os elétrons se combinam com o oxigênio para formar água. Os 3 complexos enzimáticos respiratórios da cadeia transportadora de elétrons utilizam a energia liberada pela transferência de elétrons do NADH para o oxigênio para bombear prótons através da membrana mitocondrial interna da matriz para o espaço intermembranar. O bombeamento de prótons gera um gradiente de prótons ou gradiente de pH através da membrana interna. Como consequência, o pH da matriz, em torno de 7,9, é mais elevado que no espaço intermembranar de 7,2, que é o mesmo do citossol. O bombeamento de prótons também gera um gradiente de voltagem ou potencial de membrana através da membrana interna. Como o prótons flui da matriz para o espaço intermembranar, a matriz torna-se negativa, enquanto que o espaço intermembranar torna-se positivo. O gradiente de pH e o potencial da membrana agem juntos para criar um elevado gradiente eletroquímico de prótons, tornando energeticamente favorável o fluxo de prótons de volta para a matriz mitocondrial interna. O gradiente eletroquímico de prótons através da membrana mitocondrial interna é usado para a síntese de ATP a partir de ADP mais fosfato inorgânico, através da ATP sintase. A ATP sintase é uma proteína grande de múltiplas subunidades incorporadas na membrana mitocondrial interna. A ATP sintase é formada por uma cabeça estacionária, F1, em verde, que se projeta na matriz mitocondrial, e uma porção rotativa, F0, em azul, formada por um transportador transmembrânico e uma haste central de cor roxa. A ATP sintase está ancorada à membrana interna por uma proteína alongada denominada haste periférica em amarelo. A passagem de prótons pelo transportador promove uma rápida rotação do transportador e da haste central. Quando a haste gira, ela atrita contra a cabeça estacionária F1, causando uma deformação mecânica que é convertida em energia química na forma de ATP.
A síntese de ATP não é o único processo promovido pelo gradiente eletroquímico de prótons nas mitocôndrias. O piruvato, o ADP e o fosfato inorgânico são importados para a matriz mitocondrial a partir do citossol, enquanto que o ATP é exportado da matriz mitocondrial. O piruvato e o fosfato inorgânico são cotransportados para dentro junto com prótons, à medida que os prótons se movem para o interior da matriz mitocondrial, a favor do seu gradiente eletroquímico. O ATP é exportado da matriz mitocondrial, enquanto que o ADP é importado através de uma proteína transportadora antiporte, promovido pelo gradiente de voltagem. A cadeia transportadora de elétrons bombeia prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. O gradiente eletroquímico de prótons através da membrana mitocondrial interna é utilizado para a síntese de ATP através da ATP sintase a partir de ADP e fosfato inorgânico. O rompimento físico da membrana mitocondrial interna cessa a síntese de ATP pela mitocôndria, assim como a eliminação do gradiente de prótons por um agente químico desacoplador, como por exemplo o 2,4-dinitrofenol ou 2,4-D, utilizado como herbicida, também inibe a produção de ATP mitocondrial. Esses produtos químicos dissipadores de gradiente transportam prótons através da membrana mitocondrial interna, formando um sistema de transporte para a circulação de prótons que ignora a ATP sintase. Dessa forma, há o desacoplamento do transporte de elétrons, não havendo a síntese de ATP. O desacoplamento pode ocorrer naturalmente em algumas células adiposas especializadas. Nessas células, a maior parte da energia da oxidação da gordura é dissipada em calor, em vez de ser convertida em ATP. As membranas internas das mitocôndrias dessas células possuem uma proteína carreadora que permite que os prótons se movam de acordo com seu gradiente eletroquímico, burlando a ATP sintase. Como resultado, as células oxidam seus estoques de gordura e produzem mais calor do que ATP, servindo como aquecedores biológicos durante a hibernação de animais. Um organismo é formado por trilhões de células. Todas elas necessitam de energia para realizar suas atividades metabólicas. Essa energia é formada nas células pelas mitocôndrias. A energia contida nos carboidratos e gorduras é convertida em energia química denominada de ATP. O ATP é liberado pela mitocôndria para que as células possam utilizá-lo. A mitocôndria é formada por duas membranas. A membrana externa, que separa a organela do citossol, e a membrana interna, que circunda a matriz mitocondrial. A área entre as duas membranas é denominado espaço intermembranar. O ATP é gerado na membrana interna da mitocôndria por um eficiente mecanismo chamado de fosforilação oxidativa, que envolve vários complexos enzimáticos respiratórios
presentes na membrana interna, o complexo 1, 3, 4 e a ATP sintase. Nutrientes fornecem elétrons de alta energia na forma de NADH, que são utilizados pelos complexos enzimáticos para bombear prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Esse bombeamento contínuo gera um gradiente de prótons na membrana interna, tornando o espaço intermembranar com carga positiva. Quando os prótons entram na matriz devido ao gradiente favorável, através da ATP sintase, ocorre a síntese de ATP. Prótons, muitas vezes, acompanham os elétrons que são transferidos durante a oxidação ou redução. Quando uma molécula é reduzida mediante aquisição de um elétron, o elétron traz consigo uma carga negativa e, em muitos casos, essa carga é imediatamente neutralizada pela adição de um próton a partir da água. De modo que o efeito final da redução é a transferência de um átomo inteiro de hidrogênio. Do mesmo modo, quando uma molécula é oxidada, ocorre frequentemente a perda de um elétron de um de seus átomos de hidrogênio. Na maioria dos casos, o elétron é transferido para um transportador de elétrons e o próton é transferido para a água. Para mover prótons de um lado para o outro da membrana é um processo relativamente fácil. Para isso, é necessário que os transportadores de elétrons sejam orientados na membrana de tal forma que recebam um elétron junto com um próton do outro lado da membrana, quando o elétron é transferido para a próxima molécula da cadeia transportadora de elétrons. As proteínas da cadeia respiratória direcionam os elétrons de forma que eles são sequencialmente movidos de um complexo enzimático para o outro. Cada elétron é transferido em uma reação de oxidação-redução, onde a molécula ou átomo que recebe os elétrons se torna reduzido e a molécula ou átomo doador de elétrons se torna oxidado. Os elétrons vão ser espontaneamente transferidos a partir de moléculas que possuem uma afinidade relativamente baixa por seus elétrons na camada mais externa, perdendo-os facilmente para moléculas que possuem uma maior afinidade por elétrons. Por exemplo, o NADH, que tem uma baixa afinidade por elétrons, de modo que seus elétrons são prontamente transferidos para o complexo enzimático NADH desidrogenase. Nas reações bioquímicas, quaisquer elétrons removidos de uma molécula serão transferidos para outra, de modo que a oxidação de uma molécula determina a redução de outra. Semelhantemente a qualquer outra reação química, a tendência de tal oxidação, redução ou reações redox ocorrer de maneira espontânea depende da variação da energia livre para a transferência de elétrons, a qual depende, por sua vez, das afinidades relativas das duas moléculas por elétrons. Os sistemas vivos poderiam ter desenvolvido enzimas que permitissem ao NADH doar elétrons diretamente para o oxigênio para produzir água. Entretanto, em razão da brusca queda de energia livre, essa reação ocorreria com uma força quase que explosiva
e aproximadamente toda a energia seria liberada na forma de calor. Em vez disso, a transferência de elétrons a partir do NADH para o oxigênio é realizada em vários pequenos passos ao longo da cadeia transportadora de elétrons, permitindo que quase a metade da energia liberada seja armazenada no gradiente de prótons, através da membrana interna, em vez de ser perdida para o ambiente na forma de calor. Cada um dos 3 complexos enzimáticos respiratórios inclui átomos de metal que são fortemente ligados às proteínas. Quando um elétron é doado de um complexo respiratório, ele se move dentro do complexo, saltando de um íon metálico para o outro íon metálico com maior afinidade por elétrons. Ao passar de um complexo enzimático respiratório para o próximo, os elétrons são transferidos por transportadores de elétrons que difundem livremente no interior da bicamada lipídica. A ubiquinona, uma pequena molécula hidrofóbica, pega os elétrons do complexo NADH desidrogenase e os entrega para o complexo citocromo C redutase. A ubiquinona pode receber ou doar 1 ou 2 elétrons, pegando um próton da água com um elétron que ele carrega. A ubiquinona também serve como um ponto de entrada para os elétrons doados pelo FADH2, que é produzido durante o ciclo do ácido cítrico e na oxidação de ácidos graxos. Os potenciais de redox de diferentes complexos metálicos influenciam onde esses irão atuar ao longo da cadeia transportadora de elétrons. Centros de ferro e enxofre têm relativamente baixa afinidade por elétrons e, portanto, são predominantemente presentes nos transportadores de elétrons que funcionam no início da cadeia transportadora. Um centro de ferro e enxofre no complexo NADH desidrogenase transfere os elétrons para a ubiquinona. Mais tarde, na via, os átomos de ferro dos grupamentos M ligados às proteínas do citocromo são em geral utilizados como transportadores de elétrons. O potencial redox das proteínas do citocromo vai aumentando quanto mais distante eles estiverem localizados na cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria. O citocromo C, uma pequena proteína que recebe elétrons do complexo citocromo C redutase e os transfere para o complexo citocromo C oxidase, possui um potencial de redox intermediário entre os 2 citocromos com os quais ele interage. O transportador final de elétrons na cadeia respiratória, o citocromo C oxidase, possui o mais alto potencial redox de todos. Esse complexo proteico remove elétrons do citocromo C, causando sua oxidação. Daí a denominação citocromo C oxidase. Esses elétrons são então transferidos ao oxigênio para produzir água. Essa transferência de elétrons provoca mudanças alostéricas na conformação da proteína que transfere prótons para fora da matriz mitocondrial. Uma região especial de ligação do oxigênio dentro deste complexo proteico,
o qual possui um grupamento M, além de um átomo de cobre, que funcionam como depósito final para todos os elétrons fornecidos pelo NADH no início da cadeia transportadora de elétrons. O sítio ativo do citocromo C oxidase prende firmemente uma molécula de oxigênio até que receba todos os 4 elétrons necessários para convertê-lo em 2 moléculas de água. Essa retenção ajuda a evitar que radicais superóxidos, que são altamente reativos, ataquem macromoléculas celulares. Todas as células eucarióticas, desde as mais simples, como as leveduras, até as células do corpo humano, contêm organelas com funções especializadas. A mitocôndria é uma organela formada por 2 membranas, sendo responsável pela síntese de energia que a célula utiliza para crescer e se reproduzir. Aproximadamente toda essa energia vem de reações que ocorrem na membrana interna mitocondrial. Esta é a membrana interna mitocondrial, formada pela bicamada de fosfolipídios. O papel-chave da membrana interna mitocondrial é agir como uma barreira a partículas com cargas positivas, chamadas de prótons, permitindo que o gradiente de prótons permaneça muito mais concentrado no espaço intermembranar do que na matriz mitocondrial. A membrana interna mitocondrial ainda contém um complexo sistema proteico chamado de ATP sintase, formado por uma cabeça estacionária e uma porção rotativa, que utiliza o gradiente de prótons para sintetizar moléculas de ATP. Fundamentalmente, essas moléculas de ATP fornecem energia para a maioria dos processos metabólicos celulares. A ATP sintase produz ATP através do gradiente de prótons da membrana interna mitocondrial. Quando prótons passam pelo transportador transmembrânico da porção rotativa, faz a subunidade da enzima girar, causando um atrito com a porção estacionária, levando a uma deformação mecânica da enzima, que é convertida em energia química na forma de ATP. Se não houver o gradiente de prótons na membrana, a ATP sintase não irá girar e, consequentemente, haverá falta de energia para a célula, ocorrendo a morte celular. Um complexo sistema enzimático é responsável por estabelecer e manter esse gradiente de prótons, que é de vital importância para a célula. Esse sistema é formado por 4 complexos enzimáticos respiratórios. Complexo 1, NADH desidrogenase, complexo 2, succinato desidrogenase, complexo 3, citocromo C redutase e complexo 4, citocromo C oxidase. Os complexos 1, 3 e 4 bombeiam prótons diretamente da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Já o complexo 2, succinato desidrogenase, não utiliza a energia para bombear prótons. No entanto, fornece prótons aos complexos 3 e 4, que então bombeiam os prótons para o espaço intermembranar. O bombeamento de prótons requer energia e os 4 complexos proteicos adquirem essa energia através da transferência de elétrons, que ocorre por uma série de reações acopladas. Os elétrons são transportados através da cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Então, os elétrons do complexo 1, NADH desidrogenase, e do complexo 2, succinato desidrogenase,
são transferidos para o complexo 3, citocromo C redutase, e consequentemente para o complexo 4, citocromo C oxidase, através do potencial de redox. Esse processo acoplado de transporte de elétrons, formado pelos 4 complexos enzimáticos, constitui a cadeia transportadora de elétrons. O primeiro complexo enzimático, NADH-desidrogenase, recebe elétrons do NADH. Esses elétrons são retirados do NADH sob a forma de um hidreto, que é então convertido em um próton e 2 elétrons de alta energia. Os elétrons são então transferidos ao longo da cadeia para cada um dos outros complexos enzimáticos. Os complexos enzimáticos respiratórios possuem íons metálicos e outros grupos químicos que estão fortemente ligados às proteínas. Esses centros químicos ou centros de redox agem como trampolins para facilitar a passagem de elétrons. Quando um elétron é doado a um complexo respiratório, eles se movem dentro do complexo saltando de um íon metálico para o outro com maior afinidade por elétrons. Os elétrons irão mover-se de forma espontânea de um potencial de redox de baixa afinidade para um potencial de redox com alta afinidade. A distância entre os pares de redox adjacentes é ideal para o salto de elétrons que ocorre, o que explica a razão dos elétrons não saltarem diretamente para um par de redox mais distante. Uma pequena quantidade de energia é liberada cada vez que um elétron é transferido entre os pares redox. O complexo 1, NADH-desidrogenase, utiliza essa energia de todos os pares redox para bombear prótons. O último par de redox do complexo 1, NADH-desidrogenase, doa 2 elétrons para a molécula coenzima Q, denominada ubiquinona. O complexo 2, succinato desidrogenase, é similar ao complexo 1 em 2 importantes aspectos. Primeiro, elétrons também são transportados para o complexo 2 via coproduto gerado no metabolismo dos carboidratos. No entanto, aqui a molécula é a FADH2. Segundo, o complexo 2, succinato desidrogenase, também transfere elétrons de alta energia entre vários pares redox antes de doar os elétrons para a coenzima Q, a ubiquinona. No entanto, a maior diferença é que o complexo 2 não utiliza a energia liberada para bombear prótons. A coenzima Q transfere os elétrons do complexo 1 e 2 para o complexo 3, que é o citocromo C redutase. Um elétron é reciclado e pode entrar novamente no complexo 3 mais adiante, mas o outro passa através do par de redox antes de alcançar o citocromo C. O citocromo C transfere elétrons para o complexo 4, conhecido como citocromo C oxidase. A cadeia transportadora de elétrons termina no complexo 4, conhecido como citocromo C oxidase, onde uma série de reações envolvendo 4 elétrons convertem uma molécula de oxigênio em 2 moléculas de água. O gradiente de prótons é mantido porque 4 prótons da matriz mitocondrial são incorporados na molécula de água e outros 4 são bombeados para o espaço intermembranar. Na ausência de oxigênio, o transporte de elétrons é suspenso e a síntese de ATP é cancelada. De fato, essa é a razão do oxigênio ser tão importante na respiração, servindo como aceptor final de elétrons no final da cadeia transportadora de elétrons. Essa reação final é a única etapa dependente de oxigênio na respiração celular e ela consome quase todo o oxigênio que respiramos. A cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória,
que conduz à fosforilação oxidativa, formada pelos complexos enzimáticos respiratórios, está presente em muitas cópias na membrana interna mitocondrial, funcionando como uma gigante casa de força para a célula. Plantas, algas e bactérias fotossintetizantes, como as cianobactérias, usam elétrons da água e a energia da luz para converter dióxido de carbono atmosférico em compostos orgânicos. Ao longo dessas reações, as moléculas de águas são divididas, liberando grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio, por sua vez, subsidia a fosforilação oxidativa em animais, plantas e bactérias aeróbias. Assim, a atividade das primeiras bactérias fotossintetizantes, que enchiam a atmosfera com oxigênio, permitiu a evolução das inúmeras formas de vida que utilizam o metabolismo aeróbio para produzir ATP. Nas plantas, a fotossíntese é realizada nos cloroplastos, organela intracelular especializada que possui pigmentos que capturam a luz. A fotossíntese ocorre apenas durante o dia, produzindo ATP e NADPH. Esses carreadores ativados podem então ser usados em qualquer momento do dia para converter dióxido de carbono em carboidrato nos cloroplastos em um processo denominado fixação de carbono. Os cloroplastos possuem uma membrana externa altamente permeável e uma membrana interna muito menos permeável, onde várias proteínas de transporte estão embebidas. Juntas, essas duas membranas e o espaço intermembranar formam o envelope do cloroplasto. A membrana interna circunda o estroma. Existe uma terceira membrana que forma discos, os tilacoides, que estão dispostos em pilhas chamadas de grana. Os sistemas de captura de luz, a cadeia transportadora de elétrons e a ATP sintase, que produz ATP durante a fotossíntese, estão localizadas nas membranas dos tilacoides. Na primeira fase da fotossíntese, a energia da luz solar é usada para a produção de ATP e NADPH. E na segunda fase, esses carreadores ativados são consumidos para possibilitar a síntese de açúcares. Na fase 1 da fotossíntese, a cadeia transportadora de elétrons da membrana do tilacoide utiliza a energia do transporte de elétrons para bombear prótons para o interior do espaço do tilacoide. E o gradiente de prótons promove a síntese de ATP por meio da ATP sintase. Os elétrons de alta energia transferidos à cadeia transportadora de elétrons vêm da clorofila, que absorveu energia da luz solar. Por essa razão, as reações de produção de energia da fase 1 também é denominada reações de fase clara. O destino dos elétrons de alta energia que percorrem a cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese nos cloroplastos é o NADP para produzir NADPH. Na fase 2 da fotossíntese, o ATP e o NADPH produzidos na reação de transferência de elétrons da fase 1 da fotossíntese são utilizados para promover a síntese de açúcares a partir de dióxido de carbono. Tais reações de fixação de carbono podem ocorrer na ausência de luz e assim são denominadas reações de fase escura. Elas se iniciam no estroma,
onde geram o gliceraldeído 3-fosfato, um açúcar de 3 carbonos. Esse açúcar simples é exportado para o citossol, onde é usado para a produção de sacarose e uma grande quantidade de outras moléculas orgânicas nas folhas do vegetal. Os cloroplastos são organelas envoltas por membranas, responsáveis pelo processo de fotossíntese. O número de cloroplastos presente nas células varia muito. Em algas verdes, como as clamidomonas, Spirogyra, o número de cloroplastos é constante. No entanto, em plantas superiores, o número de cloroplastos varia de célula para célula. Cada célula pode conter de 30 a 200 cloroplastos. Embora os cloroplastos variem quanto à forma de planta para planta, eles medem geralmente de 4 a 5 micrômetros. Plantas que crescem à sombra contêm maiores cloroplastos do que aquelas que crescem sob intensa luz. Os cloroplastos ainda diferem quanto ao formato. Alguns em formato de fita, como na Spirogyra, ou então formato de estrela, como em Signum. Em plantas superiores, a maioria dos cloroplastos são esféricos ou ovoides quanto ao formato, como na maioria das organelas presentes em células eucarióticas. O cloroplasto está envolto por uma membrana externa e outra interna. Entre essas membranas está o espaço intermembranar, que juntos formam o envelope do cloroplasto. Enquanto a membrana externa é totalmente permeável às moléculas, a membrana interna apresenta permeabilidade seletiva e contém muitos transportadores, como as proteínas integrais da membrana, as quais regulam a passagem de pequenas moléculas, como os pequenos sacarídeos, que entram e saem do cloroplasto. A membrana interna circunda o estroma, que é rico em proteínas. No estroma estão presentes as próprias enzimas DNA, RNA e ribossomos do cloroplasto. Ainda existe um conjunto de membranas chamada tilacoide. Os 3 sistemas de membranas dividem o cloroplasto em 3 diferentes compartimentos: o espaço intermembranar, entre a membrana externa e externa, o estroma e o lúmen do tilacoide. A membrana do tilacoide é uma rede de membranas em forma de discos achatados, denominados de tilacoides, os quais estão organizados em pilhas chamadas de grana. As pilhas de tilacoide estão interconectadas por uma membrana tubular, a lamela. Na membrana dos tilacoides estão presentes os fotossistemas 1 e 2, responsáveis pela captura de fótons solar da radiação eletromagnética e agem como unidade fotossintética. Os tilacoides possuem pigmentos fotossintetizantes verdes, chamados de clorofila A e B, e pigmentos que variam do amarelo ao vermelho, chamados de carotenoides. A luz visível é uma forma de radiação eletromagnética composta de muitos comprimentos de onda, variando do violeta, comprimento de onda de 400 nanômetros, até o vermelho escuro de 700 nanômetros. Os melhores comprimentos de onda para a maioria das clorofilas absorver são o azul, em torno de 430, e o vermelho em torno de 660, nesses 2 picos. Como as clorofilas absorvem pouco a luz verde, os vegetais parecem verdes, pois a luz verde é refletida para os nossos olhos. A capacidade da clorofila de aproveitar a energia luminosa se deve à sua estrutura. Os elétrons são distribuídos em uma nuvem descentralizada em torno das moléculas do anel de porfirina, responsável pela absorção de luz. Quando a luz de um comprimento de onda apropriado
alcança uma molécula de clorofila, ocorre a excitação dos elétrons nessa rede difusa, perturbando a forma como os elétrons estão distribuídos. Este estado perturbado de alta energia é instável e a molécula de clorofila tentará se livrar desse excesso de energia para poder retornar ao seu estado mais estável, não excitado. Na membrana do tilacoide dos vegetais e na membrana plasmática das bactérias fotossintetizantes, as moléculas de clorofila são organizadas em grandes complexos multiproteicos chamados de fotossistema. Cada fotossistema consiste em um conjunto complexo antena que capturam a energia luminosa e um centro de reação que converte a energia luminosa em energia química. Em cada complexo antena, centenas de moléculas de clorofila estão dispostas de forma que a energia luminosa captada por moléculas de clorofila possam ser transferidas para uma molécula de clorofila adjacente. Em algum momento, essa energia vai encontrar um dímero de clorofila denominado par especial, que segura seus elétrons com uma menor energia em comparação com as outras moléculas de clorofila. Assim, quando a energia é recebida por este par especial, ela se torna efetivamente presa. Essa transferência de elétrons representa a essência da fotossíntese, pois converte a energia luminosa capturada no par especial em energia química sob a forma de um elétron transferível. Assim que o elétron de alta energia é transferido, o par especial de clorofila fica positivamente carregado. O rápido movimento desses elétrons ao longo de um conjunto de transportadores de elétrons no centro de reação gera uma separação de cargas que coloca em movimento um fluxo de elétrons a partir do centro de reação para a cadeia transportadora de elétrons. O fotossistema 2 absorve a energia luminosa no seu centro de reação e transfere elétrons para um transportador móvel de elétrons denominado plastoquinona. A plastoquinona faz parte da cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese. A plastoquinona transfere os elétrons de alta energia para uma bomba de próton que usa o movimento dos elétrons para gerar um gradiente eletroquímico de prótons. O gradiente eletroquímico de prótons promove a síntese de ATP por meio de uma ATPase localizada na membrana do tilacoide. Ao mesmo tempo, o centro de reação do fotossistema 1 transfere seus elétrons de alta energia para um transportador móvel de elétrons, a ferredoxina. E então, esses elétrons são transferidos para uma enzima, a ferredoxina NADP redutase, ou FNR, que os utiliza para reduzir o NADP a NADPH. Assim, a ação combinada dos dois fotossistemas produz tanto ATP no fotossistema 2 quanto NADPH no fotossistema 1, que serão usados na fase 2 da fotossíntese.
Quando um transportador móvel retira os elétrons de um centro de reação, tanto do fotossistema 1 quanto do fotossistema 2, uma clorofila de um par de elétrons fica positivamente carregada. Para restaurar o sistema e permitir que a fotossíntese prossiga, deve ocorrer a reposição desse elétron. No fotossistema 2, o elétron em falta é restituído por um complexo proteico especial que retira os elétrons da água. Essa enzima que quebra a água possui um conjunto de átomos de manganês que se liga a duas moléculas de água para retirar os elétrons, extraindo-os um de cada vez. Uma vez que os 4 elétrons foram removidos destas duas moléculas de água e utilizados para restituir os elétrons perdidos das 4 clorofilas excitadas do par especial de clorofilas, o oxigênio é produzido. É espantoso imaginar que todo o oxigênio da atmosfera foi produzido por essa enzima que hidrolisa a água. Os elétrons removidos da água pelo fotossistema 2 são transferidos por meio de um transportador móvel de elétrons, a plastoquinona, e uma bomba de prótons, o complexo citocromo B6F, bombeia prótons para o espaço do tilacoide. A plastocianina, outro transportador móvel de elétrons, transporta esses elétrons para o fotossistema 1, para restituir os elétrons perdidos pelo seu par especial de clorofilas excitadas. Quando a luz for novamente absorvida pelo fotossistema 1, este elétron será impulsionado para um nível muito mais alto de energia, necessário para reduzir o NADP a NADPH. Ainda sobra suficiente de energia para permitir que a cadeia transportadora de elétrons, que une os dois fotossistemas, que bombeia prótons através da membrana dos tilacoides, de forma que aproveite parte dessa energia derivada da luz para a produção de ATP através da ATP sintase. Esta é uma sequoia gigante. Vamos nos aproximando gradualmente, sendo possível ver as folhas, até ser possível visualizar os estômatos, que têm a função de realizar as trocas gasosas entre as plantas e o meio ambiente. No interior das folhas estão as células onde ocorre a fotossíntese. Essas células são translúcidas para permitir que a luz solar penetre nessas células e atinja as organelas responsáveis pelo processo da fotossíntese, os cloroplastos. Conforme observamos o interior dessas células, é possível visualizar o aparelho de Golgi na parte inferior, em amarelo, e o retículo endoplasmático rugoso com a aparência dos ribossomos. Em azul, a membrana que envolve o núcleo e em roxo, as mitocôndrias. Essas estruturas, em amarelo, são o citoesqueleto, que dá suporte à célula. Vamos entrar no cloroplasto,
atravessando as membranas externa e interna, chegando no estroma, que é a parte fluida onde há proteínas, DNA, RNA e ribossomos. No interior dos cloroplastos há um terceiro sistema de membranas em forma de discos, chamadas tilacoides, que é onde ocorrem as reações fotossintéticas dependentes de luz para a produção de ATP. Vemos as membranas tubulares que ligam as pilhas de tilacoide, grana. Na membrana dos tilacoides estão os fotossistemas 1 e 2 e os pigmentos fotossintetizantes, responsáveis pela captura de luz solar. As estruturas verdes são os fotossistemas 2 e as estruturas azuis são os fotossistema 1. Os fotossistemas são aglomerados proteicos que absorvem energia luminosa e convertem em energia química armazenada na forma de ATP. As estruturas em amarelo esverdeada que estão girando são as ATP sintase. Essas verdadeiras máquinas moleculares aproveitam o fluxo de prótons a favor do gradiente de concentração através da membrana do tilacoide, usando a energia para sintetizar ATP. Os pulsos de energia na membrana dos tilacoides representam a transferência de elétrons de alta energia do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Na reação de fixação de carbono, o dióxido de carbono é ligado à ribulose 1,5-bifosfato, um composto de 5 carbonos derivado de um açúcar, para produzir 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, composto de 3 carbonos. Essa reação de fixação de carbono é catalisada pela enzima rubisco, ribulose bifosfato carboxilase. Para compensar a lenta atividade da rubisco, que processa 3 moléculas de substrato por segundo, quando comparada com 1000 moléculas por segundo de uma enzima típica, ela está em grande quantidade na célula, representando 50% do total de proteínas do cloroplasto. A rubisco é a proteína mais abundante do planeta. A fixação de carbono é energeticamente favorável devido à regeneração contínua da ribulose 1,5-bifosfato, rica em energia. A energia e o poder redutor necessário para regenerar a ribulose 1,5-bifosfato provém do ADP e do NADPH produzidos nas reações de fase clara da fotossíntese. Todo esse processo também é chamado de ciclo de Calvin. O gliceraldeído 3-fosfato é o material de partida para a síntese de muitos outros açúcares e outras moléculas orgânicas. O gliceraldeído 3-fosfato pode ficar retido no estroma do cloroplasto, a ser convertido em amido ou gordura. Tanto o amido como a gordura armazenados podem ser quebrados em glicose e ácidos graxos, que são exportados para o citossol, para suprir as demandas metabólicas do vegetal. Parte da glicose exportada entra na via glicolítica, onde é convertida a piruvato. O piruvato, juntamente com ácidos graxos, pode entrar na mitocôndria da célula vegetal e ser utilizado no ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, levando à produção de ATP pela fosforilação oxidativa. As primeiras células vivas, tanto os procariotos como eucariotos primitivos, geravam ATP pela fermentação
em razão da falta de oxigênio. As reações anaeróbicas de fermentação devem ter excretado ácidos orgânicos no meio ambiente. Talvez esses ácidos tenham reduzido o pH do meio, favorecendo a sobrevivência de células que tivessem desenvolvido proteínas transmembrânicas com capacidade de bombear prótons para fora do citossol, impedindo assim que a célula se tornasse demasiadamente ácida. Uma dessas bombas pode ter usado a energia disponível da hidrólise do ATP para remover o próton da célula. Tal bomba de prótons poderia ter sido a ancestral da ATPase sintase de hoje. Organismos que podiam encontrar uma forma de bombear prótons sem consumir ATP estariam em vantagem. Eles poderiam armazenar o ATP derivado da fermentação para utilizar em outras atividades celulares. Essa necessidade de conservar energia pode ter levado à evolução de proteínas transportadoras de elétrons, permitindo que as células utilizassem o movimento dos elétrons entre as moléculas com potencial redox diferente como fontes de energia para bombeamento de prótons através da membrana plasmática. Algumas bactérias teriam desenvolvido sistemas transportadores de elétrons, bombeadores de próton, os quais seriam tão eficientes que poderiam captar energia redox necessária para manter o seu pH interno. Tais células provavelmente teriam gerado grandes gradientes eletroquímicos de prótons, os quais poderiam ser usados para produzir ATP. Os prótons poderiam escoar de volta para o interior da célula por meio de bombas de próton com síntese de ATP. As bactérias verdes sulfurosas usam a energia luminosa para transferir átomos de hidrogênio do sulfito de hidrogênio para o NADPH, criando dessa forma o forte poder redutor necessário para a fixação de carbono. Somente um fotossistema é necessário para produzir NADPH. Esse fotossistema se assemelha ao fotossistema 1 das plantas e cianobactérias. A evolução de células capazes de utilizar a água ao invés do sulfito de hidrogênio como fonte de elétrons no fotossistema levou à evolução da enzima capaz de hidrolisar a água e à adição de um segundo fotossistema agindo em conjunto com o primeiro. Com isso, o oxigênio foi lançado na atmosfera em grandes quantidades. A disponibilidade de oxigênio tornou possível o desenvolvimento de bactérias que dependiam do metabolismo aeróbio para produzir ATP. Conforme o material orgânico se acumulava como subproduto da fotossíntese, algumas bactérias fotossintetizantes perderam sua capacidade de sobreviver apenas da energia luminosa e passaram a depender da respiração celular. A mitocôndria surgiu provavelmente quando uma célula pré-eucariótica incorporou uma bactéria aeróbia. Os vegetais surgiram um pouco mais tarde, quando um ancestral eucarioto aeróbio capturou uma bactéria fotossintetizante, a qual se tornou precursor dos cloroplastos.
Uma vez que os eucariotos adquiriram os simbiontes bacterianos, que se tornaram as mitocôndrias e os cloroplastos, foi possível a evolução dos organismos multicelulares complexos. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma nossa videoaula. Agora vocês serão capazes de responder esse estudo dirigido, que também vai funcionar como um guia de estudo para vocês em respeito dessa aula. Segue também as referências bibliográficas utilizadas nesse material, que estão disponíveis em formato PDF na plataforma eDisciplinas. E não hesitem em me contactar no caso de dúvidas. Eu estou disponível para tirar qualquer dúvida em respeito às aulas. E eu espero que todos estejam bem e espero logo vê-los. Abraços. Para as plantas crescerem, elas precisam absorver dióxido de carbono, água e energia. O processo químico pelo qual as plantas utilizam essas fontes para sintetizar glicose, que são os blocos químicos construtivos das plantas, é chamado fotossíntese. Nesse processo, o oxigênio é produzido como coproduto. A energia para a fotossíntese vem da luz solar. Essa luz apresenta uma dualidade física, podendo estar na forma de radiação ou fóton. Os fótons são as menores unidades de luz. Eles oscilam ao longo de um caminho, o qual é medido pelo comprimento de onda. A luz solar contém fótons com uma variedade de comprimentos de onda, chamados de espectro eletromagnético. Organismos fotossintéticos usam apenas uma pequena porção do espectro eletromagnético, chamado de luz visível. Os organismos fotossintéticos contêm pigmentos que facilitam a captura da luz solar em uma faixa de comprimento de onda da luz visível. A cor dos pigmentos é devida à luz refletida. As plantas são verdes porque refletem os comprimentos de onda amarelo e verde, enquanto absorvem o vermelho e o azul. Nos organismos eucarióticos autotróficos, a reação química da fotossíntese ocorre em estruturas especializadas das células, conhecidas como cloroplastos. O processo de fotossíntese ocorre em dois grupos de reações: reações dependentes de luz e o ciclo de Calvin. Os cloroplastos possuem estruturas chamadas de tilacoides, que são pequenos discos cercados por uma porção fluida denominada estroma. A reação de síntese de glicose se dá durante o ciclo de Calvin, que ocorre no estroma. As reações dependentes de luz ocorrem nas membranas do tilacoide. É nas membranas dos tilacoides que se inicia a conversão de energia luminosa em energia química para formar ATP. Na maioria dos organismos fotossintéticos, os tilacoides possuem pares de fotossistemas, denominados fotossistema 1 e fotossistema 2, que trabalham em cooperação para produzir energia que será utilizada no estroma para a síntese de açúcares. Os fotossistemas das membranas dos tilacoides consistem em uma rede de pigmentos acessórios e clorofila, que são as moléculas responsáveis pela absorção de luz solar. Como os pigmentos moleculares, a absorção de luz excita os elétrons para um estado mais excitado. Os fotossistemas irão transportar os elétrons, a energia de excitação através dos pigmentos até os centros de reação, onde estão as clorofilas, os quais irão transportar os elétrons para uma série de proteínas localizadas nas membranas dos tilacoides. Os fótons de luz irão atingir os fotossistemas 1 e 2 simultaneamente. Os elétrons de alta energia são transferidos para os centros de reação do fotossistema 2 para a cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons doados pelo fotossistema 2 são repostos por um processo chamado de fotólise, a qual envolve a oxidação de uma molécula de água, produzindo elétrons e oxigênio.
Enquanto o oxigênio é um subproduto da fotossíntese, por outro lado, ele é usado na respiração celular, ou seja, na fosforilação oxidativa. Enquanto os elétrons são transportados na cadeia transportadora de elétrons, a energia dos elétrons é utilizada para bombear prótons do estroma para o lúmen do tilacoide, criando um gradiente de concentração. Esse gradiente de concentração promove a enzima ATPase, a qual fosforila ADP para formar ATP. Os elétrons de baixa energia que abandonam o fotossistema 2 vão para o fotossistema 1. No fotossistema 1, os elétrons de baixa energia são regenerados e transportados através da cadeia transportadora de elétrons, onde são usados para reduzir carreador NADP para NADPH. Quando os cloroplastos estão recebendo fótons, NADPH e ATP são rapidamente fornecidos para as vias metabólicas no estroma. No entanto, ATP e NADPH formados durante as reações dependentes de luz, eles são utilizados no estroma para reações do ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin consiste numa série de reações que reduz o dióxido de carbono para produzir gliceraldeído 3-fosfato. O ciclo consiste em 3 passos. O primeiro é a fixação do carbono. Nesse passo, o CO2 é anexado à ribulose 1,5-bifosfato, resultando numa molécula com 6 átomos de carbono, a qual se divide em 2 moléculas com 3 átomos de carbono. O segundo passo é uma sequência de reações que utiliza elétrons da NADPH e alguns do ATP para reduzir o CO2. No passo final, a ribulose 1,5-bifosfato é regenerada. A cada 3 ciclos, 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato são consumidas para produzir 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. O gliceraldeído 3-fosfato remanescente é então utilizado para a síntese de glicose ou glicerol. É necessário 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato para produzir uma molécula de glicose-fosfato. Então, no ciclo de Calvin, são necessários 6 voltas completas para produzir uma molécula de glicose. Essas moléculas podem remover os fosfatos e adicionar frutose para formar moléculas de sacarose. A sacarose é a molécula utilizada em plantas no transporte de carboidratos. A glicose-fosfato é também utilizada como molécula iniciadora para a síntese de amido e celulose. As plantas produzem carboidratos como forma de energia de armazenamento e componentes estruturais para benefício próprio. Utilizando a energia solar, CO2 e água, as plantas agem como fábricas de glicose. Os organismos fotossintéticos são os principais produtores de glicose no planeta. Eles ainda produzem oxigênio como produto fundamental para a vida, fornecendo alimento e oxigênio para a vida de organismos terrestres e aquáticos.